Olá, aqui é Roberto Medeiros. Estresse, depressão, ansiedade. Você já teve alguma dessas três aqui? Quem nunca? Em algum momento, alguma dessas coisas podem ter nos afligido. Como solucionar isso? Como diminuir isso massivamente na nossa vida? Eu fui convidado para participar de um congresso nacional de combate à depressão, à ansiedade e o estresse. Foi muito interessante. Vários profissionais de diferentes lugares falaram sobre esse tema. Inclusive tem um link na biografia do meu Instagram. Se você quiser olhar, conferir todas as palestras, é só você clicar lá que você consegue ver muita coisa, muita informação. A minha apresentação eu estou disponibilizando gratuitamente para você agora. Então eu vou deixar aqui na sequência desse vídeo essa apresentação que eu fiz com muito carinho e que eu tenho certeza que se conseguir aplicar algumas das coisas aqui, você pode evitar esses problemas que eu acabei de citar. Então, confere o vídeo aqui na íntegra. Olá, eu sou Roberto Medeiros e eu estou aqui no CONADAI, no Congresso Nacional de Controle à Depressão, Estresse e Ansiedade, para falar com vocês um pouquinho, principalmente sobre estresse e ansiedade, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. Parabéns para você que está aqui, que se inscreveu, que quer evoluir, que quer ir para outro nível, que quer ter acesso a mais informações. Isso demonstra uma qualidade sua, humildade de querer aprender, de querer evoluir. As pessoas orgulhosas, diferentemente de você, elas acham que elas já sabem tudo e que não precisam evoluir, que não precisam aprender mais. Então, parabéns para você. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena você estar aqui. Por quê? Porque hoje a depressão, a ansiedade, o estresse, ele é comum às pessoas. E, infelizmente, hoje a gente tem muita coisa para resolver, são muitos problemas, são diferentes coisas que a gente tem que gerenciar e não é fácil ter o equilíbrio de todas essas coisas. Então pode ter certeza que vale a pena você estar aqui nesse congresso, porque você vai melhorar essa sua habilidade de ter esse equilíbrio e lidar com essas situações que são normais hoje. Eu venho muito comprometido aqui para passar o máximo possível de informações e eu venho com esse comprometimento porque eu quero transmitir o máximo possível de informações e eu espero que eu possa contar com o seu comprometimento, estar 100% ligado aqui nas informações. Posso contar com o seu comprometimento? Dentre os vários benefícios que eu poderia listar aqui, eu gostaria de começar te falando que eu, que atuo na área prevencionista, a gente sempre fala, prevenir é melhor do que remediar. Você já deve ter escutado isso também. E a prevenção é o melhor remédio para muitos problemas. Por quê? Porque ele começa a tratar antes. Então, um dos benefícios é justamente esse, você prevenir problemas graves. Um segundo benefício que você vai ter nesse congresso é poder melhorar a sua renda, porque se você está bem consigo mesmo, se você está animado, você vai conseguir produzir mais e consequentemente isso vai retornar no seu bolso. E um terceiro benefício que eu queria listar aqui para você é você ter uma vida muito melhor do que você já tem hoje, uma vida afortunada. Afinal de contas, eu mereço, você merece, todos nós merecemos isso. Eu tenho a alegria de trabalhar há 14 anos nessa área de prevenção de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. E hoje, como empresário, palestrante e consultor, eu quero trazer algumas dicas aqui para você. Hoje no Brasil, para a gente ter ideia, são 5,8% da população que tem depressão. Isso são cerca de 12 milhões de pessoas. A média do Brasil é maior do que a média mundial. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que leva à depressão são justamente a ansiedade, justamente o estresse. Os índices no INSS de afastamento por causa de depressão e outros similares cada vez tem aumentado mais. E muitas vezes o ambiente de trabalho ajuda nesse índice triste. Por isso nós vamos fazer duas aplicações aqui, a ansiedade e o estresse no ambiente de trabalho e na nossa vida pessoal, como que esses dois fatores a gente pode trabalhar ele. Mas antes de entrar aí em assuntos específicos, eu gostaria de te dizer que estresse
é uma coisa natural, é uma coisa normal. Ansiedade é uma coisa normal, uma coisa que faz parte da vida de qualquer ser humano. É importante a gente entender isso, porque às vezes a pessoa fala, mas ela está estressada. Existe um nível de estresse que ele é bom, porque o estresse é o que? É uma situação nova, uma situação diferente, onde você tem que aprender a lidar com aquela situação diferente. Exige maior atenção, maior concentração da nossa parte, e isso leva a um estado de euforia maior para a gente conseguir realizar. Mas isso é importantíssimo. Vamos imaginar que você encontra na rua um cachorro, e aí de repente aquele cachorro vem latindo pro seu lado. Esse estresse, essa ansiedade que é gerado naquele momento é essencial dentro do corpo. Sabe por quê? Porque vai significar vida pra gente. Hoje vai pegar um pedaço de pau, a gente vai correr para um lado que nos dê segurança, nos dê proteção, a gente vai gritar, a gente vai tomar alguma reação. Então isso é normal dentro da vida de qualquer ser humano. A grande questão é que existe um nível de equilíbrio. Para vocês verem como esse assunto é interessante, existe a lei de Yerkes-Dodson. Vai aparecer para você aqui como é que é o gráfico que ele fez do que é o estresse e como é a evolução dele na linha do tempo. Então vocês podem observar aqui no gráfico que começa ali bem tranquilinho no início, você não tem muito estresse, é tranquilo, é algo monótono, e aí depois, quando você é estressado, quando vem alguma coisa que foge à normalidade, então você tem um pico ali do seu estresse e aquilo te dá um hiperfoco, te dá muita motivação, te dá vontade de fazer as coisas, mas depois, se isso permanece por muito tempo, olha só o gráfico, o que vai acontecendo? Você vai ficando irritado, exausto, acaba distratando as pessoas e isso não é bom, porque pode evoluir para outros problemas. Então imagine esse gráfico que a gente apresentou aqui, imagine como se fosse um secador, só que o secador ele é 110 e você coloca numa tomada 220. O que acontece? Exatamente, no início fica aquela pressão, aquele negócio forte, e daqui a pouco ele pifa, deixa de funcionar. Então às vezes é isso que acontece na nossa vida, vem um pico de estresse, vem alguma coisa que nos deixa em algum momento hiper ativo, hiper focado, animado, mas aquilo permanece por muito tempo e aí a gente não consegue ter a força para se manter naquele mesmo nível, e aí a gente vai indo para exaustão e, se não tomar cuidado, pode gerar coisas mais graves. Então não esquece disso. Quando falar tá estressado, o estresse tem um lado positivo dele, e a gente não pode esquecer isso. A gente tem que ressignificar essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem que entender isso como algo que seja necessário, e aí eu tenho que aprender a lidar com os diferentes aspectos do que está acontecendo na minha vida. Então, se você quiser agora pegar um papel e pegar uma caneta para anotar, porque a gente vai dividir aqui os nossos assuntos. Nós vamos falar sobre o trabalho e vamos falar sobre a nossa vida pessoal, que vai nos ajudar a prevenir o estresse e a ansiedade. Dentro do ambiente de trabalho, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, que causa estresse e ansiedade, é a falta de reconhecimento. Quando as pessoas trabalham ali, se empenham e não são reconhecidas, isso causa uma desmotivação, isso causa uma ansiedade, porque as pessoas esperam por isso, as pessoas almejam, amam serem elogiadas, e às vezes quando isso não acontece, isso cria um sentimento interno nas pessoas, onde acaba provocando essa ansiedade, esse estresse dia após dia, sem ter reconhecimento sobre o que a pessoa está ali se esforçando para fazer. Então é importante a gente entender que isso pode causar o estresse, mas é importante também a gente entender que nós também temos essa capacidade de gerar reconhecimento sobre outras pessoas. Então, na verdade, essa é uma coisa que a gente tem que se pensar. Será que eu também tenho reconhecido as pessoas que estão no meu ambiente de trabalho? Porque às vezes é muito fácil a gente só cobrar da empresa. Ah, ninguém me reconhece. Mas e eu? Dou reconhecimento para outras pessoas? Elogio as outras pessoas que estão no meu ambiente de trabalho? Dou um mérito para quem teve uma ideia ou quem fez algo acima da média? Então é importante a gente olhar para dentro também e ver se a gente também está reconhecendo
reconhecendo as pessoas, porque também a gente pode estar criando problemas para outras pessoas, por elas também não terem um reconhecimento. Então, se nós fizermos a nossa parte, é mais fácil a gente também ter um reconhecimento, vai ser uma consequência natural do que a gente está fazendo. O segundo item no trabalho que pode prevenir ou que pode causar estresse e ansiedade é a organização. Um ambiente de trabalho organizado, ele é essencial para evitar doença, para evitar acidente, para aumentar a produtividade. Então o ambiente ele tem que estar organizado. Onde é o nosso trabalho? Hoje está aumentando o trabalho home office. Então como é que está o nosso trabalho aí home office? Está organizadinho? Onde é o lugar das coisas? Onde são o lugar dos livros? Então isso é importante em qualquer ambiente de trabalho, porque quando você chega e você vê aquilo tudo bagunçado, aquela poluição visual, aquilo dá um desânimo muito grande. Então dá uma olhadinha aí, como é que está o seu ambiente de trabalho? O terceiro item é a falta de cooperação. Esse é um outro fator significativo de estresse no ambiente de trabalho. Então isso causa ansiedade, causa uma série de problemas, porque quando as pessoas não se ajudam, isso é difícil, fica difícil quando as pessoas não se ajudam realmente. E nessa questão de cooperação, de novo, a gente tem que olhar para dentro de nós e analisar se a gente trabalha em equipe, se a gente realmente coopera. E para finalizarmos, o nosso quarto tópico aqui nessa sessão do trabalho, que pode provocar muita ansiedade, muito estresse, é a falta de propósito. Às vezes a gente vai trabalhar e a empresa não determina claramente onde ela quer chegar, qual que é a meta dela, qual que é o objetivo dela existir, qual que realmente é o propósito dela. E às vezes isso acaba trazendo e sendo transferido para nós, porque a gente também fica sem um propósito, sem uma meta. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é mais fácil a gente jogar essa culpa toda para a empresa. É importantíssimo, se você está numa empresa, se você trabalha, ter senso de propósito, ter um objetivo, uma missão. Qual que é o objetivo daquela empresa existir? Tem que estar isso muito claro. Tem que estar isso claro para todas as pessoas que estão ali no entorno. Mas nós, na nossa vida, também temos que ter um propósito. Temos que ter qual é o nosso próximo passo, o que nós queremos evoluir na nossa carreira. Então nós temos que saber isso também para nós. Quando isso fica claro para nós, quando isso é claro para a empresa onde a gente trabalha, qual que é o propósito dela, para onde ela quer chegar, e eu me sentir parte desse todo, com certeza a gente vai ter uma equipe mais unida, menos ansiosa, menos estressada por consequência. Então, para fechar esse assunto sobre o trabalho, coisas que podem ajudar a gente a prevenir a ansiedade, o estresse dentro do ambiente do trabalho, imagina aí uma panela de pressão. Uma panela de pressão, você está ali, né? Você já cozinhou alguma coisa na panela de pressão. Ela tem o tempo, ela exerce uma pressão sobre aqueles alimentos que estão ali, e aí depois você tem que ir lá e dar uma aliviada na pressão para você poder usufruir daquele alimento. Então o estresse, ele é como uma panela de pressão, tá? Ele tem uma medida adequada de pressão que dá para ser exercida, mas chega um momento que tem que dar uma aliviada também, senão explode, ninguém aguenta. Então isso é a mesma coisa na nossa vida. Vamos para o nosso segundo bloco então, que é a nossa vida pessoal, para a gente falar de coisas que podem ajudar a gente a prevenir o estresse e a ansiedade. Então, se você está com o seu caderninho aí, anota o primeiro ponto que nós vamos falar: descanso ativo. O que é o descanso ativo? Então, para a gente falar sobre o descanso ativo e para a gente falar dos outros 3 itens que a gente vai falar aqui sobre a nossa vida pessoal, vamos imaginar um carro então. Você deve ter um carro ou conhece alguém que tenha um carro, e aí a gente vai fazer algumas comparações com o carro e com a nossa vida pessoal. Se você tem um carro, você sabe que se ele ficar muito tempo lá desligado, a bateria dele pode
descarregar. E aí o que acontece? O alternador, ele mesmo quando o carro está andando, serve para recarregar aquela bateria. Então é importante o carro estar em movimento para ele poder recarregar as baterias. Então quando a gente fala de descanso ativo, é o que? É a gente fazer alguma atividade, mesmo quando a gente não estiver trabalhando. Alguns escolhem um futebol, um vôlei, alguns escolhem outros tipos de prática, que aí vai do hobby, do gosto de cada um. Mas é importante que a gente movimente os músculos, se movimente, mesmo quando a gente estiver descansando, a gente fazer uma outra coisa que exija fisicamente do nosso corpo, que vai usar o nosso corpo, vai usar o nosso intelecto para fazer aquela determinada atividade. Então isso se chama descanso ativo. Não é chegar final de semana ou de noite e ficar sem fazer nada, só descansando. Não é isso. É você achar alguma coisa para ativar a sua mente, mas algo que seja completamente diferente do trabalho. Pode ter certeza que isso vai ajudar a prevenir muito estresse, muita ansiedade e vai te ajudar a ter esse equilíbrio. Tranquilo? Vamos para o nosso segundo ponto na nossa vida pessoal, que é a qualidade do nosso sono. Dormir bem é essencial para a gente evitar estresse e ansiedade. Às vezes as pessoas se privam do sono, elas dormem pouco e não recarregam as energias para o outro dia continuar. Imagina de novo um carro, imagina se ficasse o dia inteiro só andando, não parasse com o carro, não desligasse o carro para fazer uma manutenção ou para ele dar uma descansadinha que seja. O carro não vai aguentar também, ele tem que parar, tem que abastecer, tem que trocar um óleo, tem que fazer alguma coisa, então ele tem que dar uma descansadinha também. O nosso corpo, ele também precisa descansar. A máquina que Deus fez aqui perfeita, ela faz parte dessa máquina descansar. É quando a gente coloca as ideias no lugar, é quando a gente oxigena as células todas do corpo e consegue assim ter um gás para continuar no outro dia, firme, forte, pujante. Vamos para o nosso terceiro item, a alimentação. Essa você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes, né? A alimentação. A alimentação é essencial para a gente evitar inúmeros problemas de saúde e ajudar a gente a ficar mais positivo, mais produtivo no nosso dia a dia. Então fica antenado em como está a sua alimentação. Parece ser repetitivo isso, mas quando a gente aplica realmente isso no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente começa a ver a diferença. A gente começa a se sentir melhor, mais disposto. Existem vários alimentos que ajudam a combater a própria depressão, combater a ansiedade, combater o estresse. A gente tem que tomar cuidado, porque é muito fácil a gente seguir um outro rumo. Qual rumo? O rumo de usar a alimentação para esconder o nosso estresse, a nossa ansiedade, e aí isso fica como que uma fuga. Então aí as pessoas vão pro álcool, e aí o álcool ele dá uma sensação de liberar aquele estresse, aquela ansiedade, mas no momento, porque no outro dia aquela carga de estresse e de ansiedade ela é muito maior e vem muito mais pesada. Tem pessoas que vão para os doces, e os doces é outra coisa que é comprovado. Se o teor de glicose é muito alto, isso vai aliviar de imediato aquela ansiedade, aquele estresse, mas depois vai voltar ele muito mais forte, muito mais intensivo no corpo. E aí você quer aquele gatilho para dar uma aliviada e você vai criando outros problemas de saúde, problemas na sua aparência, de você não ter autoconfiança, de fazer o que você quer fazer. Por quê? Porque você não se sente bem nem consigo mesmo, nem com o seu corpo. Então é importante você dar uma analisada em como é que está a sua alimentação. Um carro, nós estamos falando de carro, a gente precisa alimentar ele, precisa pôr combustível. Se não tiver combustível e combustível bom, o que acontece com o carro? Você já colocou alguma gasolina batizada no seu carro? Dá problema. Volte e meia, você tem que trocar o óleo do carro também. Por que tem que trocar o óleo? Porque senão vai vencendo aquele óleo, vai ficando ruim. Então a gente tem que colocar coisa boa dentro do nosso corpo. E isso inclui o que a gente está comendo. Então ter uma alimentação saudável, ela é essencial pra gente que quer ter uma vida saudável, uma
uma vida plena. E para fechar esse assunto sobre a nossa vida pessoal, a gente vai falar sobre as conexões, sobre o nosso ciclo de amizades, sobre a nossa rede de amizades que a gente tem. Como está a sua rede de amizades? Está boa? Nós estamos falando do carro, o carro leva a gente para trabalhar, mas o carro também leva a gente para se divertir, para ficar com os amigos, para sair, para um happy hour, para qualquer outra coisa que nos vá trazer alegria. Então é importante a gente também aprender a ter esse equilíbrio e não querer só trabalhar. Não, a gente tem que também dedicar tempo para os nossos amigos, para nossa família, saber como é que eles estão, participar desses momentos com eles, senão passa a vida e a gente pisca o olho, estrala os dedos e passou 5, 10, 15 anos e a gente não viu as coisas acontecerem. Então, esse equilíbrio vai ser essencial para a gente também conseguir tocar a nossa vida da melhor forma possível, porque o trabalho pode ser um ambiente estressor e que causa ansiedade, mas a nossa vida pessoal também tem coisas que causam estresse e ansiedade. Então, a culpa não é só de um ou só de outro. Nós é que temos que aprender a equilibrar todas as etapas, todas as fases, todas as cargas que a gente tem na nossa vida. Para quê? Para tornar ali a vida o mais leve possível e assim ficar longe dessa ansiedade, ficar longe desse estresse que podem levar a outros graves problemas. Portanto, essas são as minhas dicas para você prevenir a ansiedade, o estresse e a própria depressão. São coisas sérias, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que tem como a gente evitá-las. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa pôr em prática essas dicas e que possa ter uma vida afortunada, uma vida plena, cada vez mais próspera e bem-sucedida. Deixa o seu like aí para mim saber se você gostou, deixa o seu comentário também se você achou que isso foi útil para a sua vida, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acredita que também possam ser beneficiados por esse material. Até a próxima!